Pronto, agora podemos começar. Estão todos me ouvindo bem, pessoal? Perfeito, Amanda. Ai, que bom, obrigada. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Abracan. Meu nome é Amanda Graminha, sou coordenadora da área de cursos e palestras. Gostaria de, antes de iniciarmos, pedir um minuto da atenção de vocês e solicitar que mantenham o áudio mutado para evitarmos ruídos externos. Ao final da apresentação, compartilharei com vocês, aqui na ferramenta do chat, um material de apoio dos palestrantes. Nele tem um resumo de tudo que será exposto hoje, para que todos possam efetuar o download. Combinado, pessoal? Peço também que, caso tenham perguntas, coloquem-as apenas no chat, para que nossos palestrantes possam interagir com vocês no final e, se possível, durante a apresentação. O tema de hoje é Política de Segurança da Informação para Corretoras. O objetivo dessa apresentação é apresentar às corretoras e distribuidoras de câmbio a visão das boas práticas, segundo uma política de segurança de informação baseada na norma ISO 27002, com um direcionamento seguro do uso da tecnologia. Contamos hoje com a presença do associado Vuori. Muito obrigada, Vuori, por sempre estar conosco, sempre parceiro, sendo representado pelos palestrantes. Alexandre Reis de Sales é formado em administração com ênfase em TI pela FAESP. Em 1998, iniciou sua carreira na carreira de TI. Opa! Saiu, fugiu. Acho que tem algum áudio aberto, pessoal. Pode falar? Opa, vou voltar aqui, tá, gente? Quem sabe faz ao vivo. Como eu ia dizendo, aqui Alexandre Reis, ele é formado em administração com ênfase em TI pela FAESP. Em 1998, iniciou sua carreira na área de TI, na Pioneer Corretora, onde vivenciou diversas transformações no mercado de câmbio durante 17 anos, adquirindo uma vasta experiência nas necessidades tecnológicas deste mercado. Agora, na Vuori, atua junto a instituições na implementação e assessoria em sistemas de câmbio. Alexandre, muito obrigada pela presença. Bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Temos também aqui a presença de André Luiz Torres. Ele é formado em administração pela Faculdade Pitágoras, tecnólogo em TI, estudante em análise e desenvolvimento em sistemas pela Universidade Mackenzie. Atua na área de TI desde 2008 e possui experiência no mercado de câmbio desde 2010, nas áreas operacionais, back-office e TI. Atualmente, atua na assessoria em sistemas de câmbio na Vuori. E, por fim, representando aqui o super time da Vuori, eu chamo Silvio Pereira. Silvio é executivo sênior com mais de 30 anos de experiência atuando na área de TI de empresas nacionais e multinacionais. Tem larga experiência em integração de sistemas com empresas de remessa de moeda estrangeira internacionais. Engenheiro de formação, pós-graduado em Segurança da Informação pelo ITA, Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, GVPEC, e mestre em Ciências de Computação pela USP. Atualmente presta consultoria em novos projetos para o Vuori, incluindo app para corretoras de câmbio. Passo a palavra para você, Silvio. Sejam todos bem-vindos e obrigada pela sempre colaboração e parceria com a Abracan. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Opa, fala. Ai, não. Eu pensei que eu tinha esquecido aqui um detalhe, mas já tinha colocado aqui para o pessoal. Passo novamente para você, Silvio. Obrigado. Ok, obrigado. Pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de todos vocês nesta breve apresentação sobre política de segurança da informação. A gente vai dar um ênfase em corretoras de câmbio. Tá? Os temas principais a serem tratados são os que vocês conseguem ver aí nesse slide. Teremos a interação dos palestrantes da seguinte forma.
Eu estarei apresentando mais a parte consultiva, teórica e prática e a construção de uma PSI para as empresas. O André estará expondo na pele o lado do usuário da corretora, até por ter longa experiência nesse lado e estar trabalhando em boas corretoras de câmbio na sua vida profissional. Já o Alexandre Salles, ele estará expondo lá do posicionamento do Banco Central em relação à resolução 4658, que trata sobre o tema e suas atualizações. O que é a segurança da informação, né? A gente ouve falar muita palavra, mas o que é na definição da própria norma, né? Na sua definição, nua e crua, a norma BNT 27002, que falarei em seguida, a segurança da informação é a proteção da informação de vários tipos de ameaças para garantir a continuidade do negócio, minimizar o risco ao negócio, maximizar o retorno sobre os investimentos e as oportunidades do negócio. O tema da segurança da informação é muito vasto, envolve várias áreas da empresa. Temos que ter consciência que a segurança da informação deve ser feita através de um conjunto de controles que inclui a política de segurança da informação, que é um dos itens, processos e procedimentos adequados pelas empresas. A norma ABNT 2762, ela é baseada na ISO 17799 e na BS 7799 britânica. Trata exatamente das boas práticas para a gestão da tecnologia, riscos e seguranças da informação. A abrangência, a norma, como eu disse anteriormente, ela é bem completa. E é dividida em 15 itens, que trata da tecnologia para a segurança da informação e também da construção da PSI, que é o início de toda essa parte da segurança. Por isso que é importante a construção da política de segurança da informação no primeiro momento. O nosso foco principal será principalmente o item 5 da norma, que trata especificamente do nosso tema. Mas também daremos dicas de boas práticas para que possamos construir uma PSI específica para cada empresa e suas determinações. Lembre-se que a PSI não é única para todos e depende muito da empresa e da participação executiva para determinar os limites e riscos adequados para cada tamanho e tipo de negócio. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é você pegar uma PSI de uma empresa e servir para a sua, porque isso depende de cada tipo de negócio, de cada participação executiva. O executivo é muito importante na formação da política de segurança da informação. Apesar de ser uma parte, ter um pessoal técnico TI, a participação executiva ela é extremamente importante, como vocês vão ver que eu vou falar em seguida. O que é uma PSI? O que é uma política de segurança da informação? E qual é o objetivo principal de implementar isso numa corretora? A melhor definição está no seu objetivo, aqui definido no slide, se preocupando sempre com o olho nos requisitos do negócio das leis e recomendações atuais. A PSI deve levar em consideração 3 pontos principais, que são integridade, que tem o objetivo de garantir que a informação seja armazenada de forma segura e não sofra alterações indevidas acidentais ou intencionais. Já a confidencialidade, que serve para limitar o acesso à informação somente a pessoas autorizadas. E a disponibilidade, que garante que as informações estejam sempre disponíveis para as pessoas autorizadas quando necessário. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, segurança da informação não é esconder a informação ou dado, e sim conseguir mantê-la disponível seguindo esses 3 pontos. Porque muita gente acha que, às vezes, o dado seguro é aquele que está escondido, e não é verdade. Ele tem que estar seguindo os 3 tópicos. Quem deve ser os apoiadores para a criação e sucesso da PSI e as boas consequências? Esse aqui é um ponto importante, porque muita gente acha que a PSI tem que vir do TI. E, na verdade, na minha experiência consultiva e prática, mostrou que sem o apoio e envolvimento das áreas da diretoria e da alta gerência, a PSI não faz sentido ser implementado. Até o Salles aí, o André, pode falar um pouquinho da experiência que tiveram nas agências, né? Em relação a ter a iniciativa de criar a política e o apoio, eles tiveram que perceber que o apoio é muito importante. É verdade. Eu agora, na Vuori há algum tempo, né, mas na Pailand, todo o tempo que eu estive lá, e vivi todas as várias mudanças que aconteceram no mercado, e aí você começa a identificar como é que essas mudanças de paradigma afetam o usuário e como é que a gente consegue orientar ele a seguir essas mudanças, né? A PSI é uma delas.
e sem o apoio da diretoria e de todo mundo envolvido, também o RH para poder disponibilizar essa informação e compartilhar essa informação, a tendência é que você faça um grande trabalho escrito e que esse trabalho acabe ficando dentro da gaveta e não sendo prático no momento de uma contingência ou de um momento de crise. É legal a gente colocar também que essa parte tecnológica era meio deixada um pouco de lado no passado, né? Daí, o que acontece? Você tem que ter um apoio da gestão, e hoje está, acho que nítido para todo mundo, que isso é de extrema importância e vai ficar mais ainda, né? O negócio vai ser maior do que a gente imagina. Então, a gente tem que dar total ênfase e importância para o tema. Ok, obrigado. Outro ponto importante, né, que com apoio da diretoria, o TI e RH, eles são os principais apoiadores para a divulgação, né? O TI até na construção da PSI, junto com a alta diretoria, e a divulgação do RH são fatores importantes, né? O outro detalhe é que quando a PSI ela acaba se tornando bem implantada, os próprios usuários passam também a ser os melhores divulgadores e controles para a segurança da informação de forma efetiva. E quais são as boas consequências de ter uma PSI, né? A empresa, através da diretoria, com o apoio da política, deve demonstrar a importância e conhecimento da segurança da informação para os seus colaboradores e apoiadores, principalmente quando é solicitado da existência por grandes corporações, parceiros e até pelo cumprimento das exigências do Banco Centrais, né? Do Banco Central. Hoje até a Vuori tem isso, acho que muitas corretoras de vocês têm isso, até o Salles tem um ponto aí, acho que já deve ter passado por isso até, e vai falar um pouco mais na frente também, qual é a principal importância da exigência da PSI para o Banco Central. Alguns pontos importantes da PSI. Na verdade, esses pontos que estão listados, eles são muito importantes e devem estar bem escritos e detalhados na política, sendo a nossa recomendação para garantir o mínimo de segurança de dados necessário para o negócio de corretora de câmbio. Parece ser muito óbvios os pontos listados, mas é muito importante estar documentado para poder ter sempre o objetivo bem traçado. Citando alguns detalhes e apenas 2 itens para não se tornar muito longa a apresentação, quando falamos, por exemplo, do item política de uso de internet e mídias sociais, é muito importante que seja feita de forma responsável, não somente restritiva. Na experiência que tive em uma grande agência de publicidade, a política era de liberar o acesso de forma irrestrita, até pelo próprio objetivo do negócio, mas tratava de forma responsável, alertando para não utilizar, por exemplo, sites de pornografia, jogos, streaming de vídeo, neste último caso, quando não sendo o objetivo do trabalho. Outro item, como continuidade do negócio na visão da nuvem segura, até por causa dessa pandemia, é um item muito importante, até para as pequenas corretoras, mas não só limitando a elas, porque incluindo os grandes bancos já estão utilizando dessa tecnologia, é olhar para o serviço de nuvem segura. Ao contrário das implementações de visões anteriores, a implementação na nuvem é mais segura que o on-premise, em termos de custo-benefício e bem atraente para os pequenos, porque já vem com um pacote quase que completo, que garante a disponibilidade e continuidade do negócio, sem precisar ter um custo inicial alto de implementação e manutenção. No final da apresentação, como a própria Amanda disse, cada um desses itens são explicados no documento que a gente vai disponibilizar para vocês. Então, aí, a cada um desses itens, a gente descreve um pouco mais o que poderia ser feito na política. Outro detalhe importante, né, em termos da política, é o controle de licenciamento e atualização de software e hardware na visão da PSI. Aproveitando o conceito da nuvem segura que eu disse anteriormente, hoje o licenciamento para as empresas, através dos pacotes como Office 365, Google G Suite, servidores e serviços na nuvem, criou-se a possibilidade de termos um custo por usuário da empresa muito flexível, ou seja, não ter que investir muito inicialmente e nem em manutenção, e crescendo de acordo com o negócio, além de prover toda a segurança e o risco financeiro que a pirataria de software pode trazer. Tenho certeza que alguns de vocês já tiveram sido comunicados para esclarecer e tiveram sucesso. Acho que o Salles aí até já também teve uma participação, acho que o André, não sei, mas o Salles tenho certeza que fez os 17 anos de Pioneer Corretora, deve ter tido esses comunicados.
Sem dúvida, a gente respondeu, se não me engano, umas 3 vezes questionamentos referentes a software, né? Então, é um processo que, se você não tem a casa organizada, mesmo que você tenha as licenças, tenha todo o processo, você acaba entre aspas, se complicando nesse quesito, né? Então, a gente teve lá na corretora são 3 vezes que a gente respondeu, chama PUA, o formulário da Microsoft, mas tem outras empresas que também fazem esse questionamento para comprovar que a instituição ou a empresa questionada tem todo o software licenciado, né? No caso, a gente conseguiu, tem as notas fiscais, tem todo um procedimento para ser feito e comprovar que você tem o uso de softwares legais originais, né? Ok, obrigado. Outro ponto importante é tentar manter uma atualização tecnológica. Claro, sempre vendo um investimento no tempo a ser feito, mas evitando manter uma tecnologia muito desatualizada, até por 2 motivos principais. O colaborador não ter a performance adequada no trabalho e comparar em alguns momentos que seu recurso pessoal e anterior em empresas que ele trabalhou deixava o seu resultado muito melhor do que o atual. Quer dizer, muito não gratificante para o colaborador se ele tiver um equipamento e uma tecnologia desatualizada, até que se ele tiver parâmetros em relação ao lado pessoal e o lado profissional anterior. Outro fator é o risco digital, pois quando você mantém equipamentos muito antigos, rodam softwares antigos e com grandes probabilidades de possuir vulnerabilidades e fragilidades do software, por exemplo, como o Windows XP, o Windows 7. Acredito que poucas empresas hoje devem ter esses sistemas ainda, mas eu acho que até esse tenho certeza que o Salles e o André devem ter vivido na pele, né? Quando a mudança de sistema operacional foi muito rápida, até a própria Microsoft divulgava quem tinha o Windows XP, na época que eles lançaram o Windows 7, tinham problemas sérios de vulnerabilidade. Tá certo, Salles? Teve isso, o André? Não, essa resistência foram um dos tópicos que a gente passou, né? Que a mudança de sistema operacional foi extremamente traumática, principalmente para quem estava acostumado com XP, por exemplo. Isso dentro da instituição Isso acontece no Office também. Foi bem complicado você alinhar a atualização de software para manter a segurança do negócio versus o usuário querendo manter aquele software que ele está sempre acostumado a utilizar, né? Aí vai de encontro a itens como treinamento e outros fatores para você poder minimizar esse impacto junto ao colaborador. Mais para frente a gente coloca até esse ponto que o quanto é importante essa atualização e treinamento do colaborador dentro do software. Não é só o software que tem que estar atualizado, e sim o colaborador junto dele. Outro item importante se possível, manter padrão de hardware nas empresas, né? Inclusive com empresas conhecidas, como Lenovo, Dell, HP, e tentar evitar equipamentos montados com assistência técnica própria. Esse conceito era um conceito antigo, né? As pessoas tinham um conceito de que o custo era muito menor quando eu montava e tinha uma assistência técnica. Hoje isso no médio prazo, a economia prejudica o negócio e pode parar totalmente os colaboradores sem necessidade. Outro ponto que eu acho importante é procurar provedores de e-mails confiáveis, por ter alta disponibilidade. A gente percebe muito que tem, às vezes, empresas que têm e-mails não muito confiáveis e ficam indisponíveis. E tem uma característica de segurança que hoje poucas empresas têm, mas ainda existe, é que como o e-mail ele é transmitido em texto puro e, portanto, se alguém pode manipular essas informações ou os provedores pequenos possam visualizar, isso no passado já existiu, tinha uma invasão de informações muito grande. Então, um dos conselhos que a gente dá é manter e-mail em empresas mais confiáveis, empresas bem confiáveis. Hoje, inclusive, elas têm contrato de confiabilidade e é importante ter, até pela LGPD, eles são necessários a ter isso. Então, conscientização e treinamento, divulgação e aceitação da PSI. Um ponto importante, o sucesso de manter a segurança da informação de forma adequada na empresa é a aceitação da PSI através de treinamentos e divulgações periódicas. Se tiver algum portal interno ou informação digital de divulgação interna, tente manter a PSI sempre em destaque, para que os colaboradores possam consultar.
Caso não tenham, é importante imprimir na contratação e passar para os colaboradores, tipo no RH. A gente tem empresa que eu trabalhei, que na hora que você contratava o funcionário, você já pegava a política, fazia ele ler, pode assinar ou não, porque hoje eu acho que não é tão importante a assinatura, é mais o conhecimento, né? E outro detalhe é que lembre que a PSI é um documento interno e deve ser divulgado para os colaboradores, para as pessoas, os colaboradores internos e externos, desde que seja um trabalho direto. Outro ponto importante é manter a auditoria interna na visão da segurança, tá? Então, porque você fazendo uma auditoria interna, você garante o sucesso da política. Porque muitas vezes, às vezes você tem a política, não faz uma auditoria, ela acaba ficando meio na gaveta. O período para fazer essa auditoria, ele depende muito de cada negócio, mas a minha recomendação é que pelo menos você tenha uma vez por ano, ou quando houver alguma mudança importante no negócio, ou na exigência das leis, por exemplo, como a LGPD e outras que podem surgir. Agora, o palestrante principal é o André, ele vai dar a visão do usuário dentro das corretoras. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. É muito gratificante estar aqui hoje, tá? Vou passar para vocês o que a gente vê aqui como a importância de uma PSI clara, definida para o colaborador de uma instituição, né? Que é o principal ponto de risco, você não ter uma PSI. Você não apresentar isso ao colaborador ocasiona situações onde o funcionário acessa links maliciosos, trocam informações e arquivos infectados, danificam toda a estação de trabalho e a rede da organização. A questão é que, sem uma PSI definida, o colaborador, em sua grande totalidade, não tem ciência, né, da situação de risco que ele e os demais colegas de trabalho, ali toda a organização, estão correndo. Com isso, automaticamente, surge a necessidade de um treinamento para tomar decisões, como o Silvio já estava comentando agora há pouco. O colaborador sente na pele a falta de um treinamento. Para que ele possa entender melhor a situação que ele está se expondo, quais os riscos aquela operação ou situação traz para todos os envolvidos, existe a necessidade fundamental que ele seja treinado, orientado, apresentado a técnicas e ferramentas maliciosas. Se você treina ele, ele não tem como alegar mais que ele não entende. Então, a partir do momento que a PSI está criada, apresentada, todo mundo conhece, sabe como ela funciona, você consegue colocar aí implicações e sanções que sejam estabelecidas para que seja garantido a execução correta da PSI. Assim, tanto a organização quanto o colaborador vai se sentir mais seguro, mais protegido em tomar algum tipo de ação, né? Com base nisso, a gente tem que comentar sobre o controle de acesso, principalmente ao acesso das informações sensíveis, que hoje talvez seja uma situação complicada aí que acontece nas corretoras. O funcionário de uma organização, em grande totalidade, não é claro até que ponto ele pode ou não ter acesso a dados ou informações. Isso faz com que muitos processos sejam lentos, falhos e acabem deixando todo o ambiente inseguro, né? A importância de estabelecer de forma clara os níveis de acesso que cada um possui, seguindo as permissões pré-estabelecidas para o cargo de cada um, tende a tornar todo o processo mais seguro, produtivo, afinal, cada um fica ali no seu quadrado. Dentro disso, temos os riscos e as responsabilidades, onde, a partir do ponto que os níveis de acesso estão definidos, é possível estabelecer de forma precisa quais são as responsabilidades e riscos que cada um tem de comprometimento com a PSI e a organização. Às vezes acontece muito aquele caso do empurra-empurra, né? Surge lá um problema, onde fica num espaço vago, que ninguém sabe, esse problema é do back-office, esse problema é do compliance, ninguém sabe muito bem onde encaixar. Não tem um responsável definido. A partir do momento que você tem um controle de acesso bem criado, o risco e a responsabilidade definida de cada um, é meio que de forma automática que aquele problema caia no setor correto e na pessoa que tem que ter esse tratamento. Portanto, com a PCI definida, controle de acesso criado, o colaborador não fica mais no que ele pode ou não atuar.
sabendo que seguir qualquer caminho ou não está indo totalmente em desencontro com as normas da instituição. Ele não pode mais seguir aquele caminho que ele achava que era o certo. Ah, não, isso aqui não é meu, isso aí quem cuida é o fulano. Não, é você, está definido, você conhece, então tem que ser estabelecido. Dentro desses pontos, a gente fala também do fator de confidencialidade, a relação com os clientes e parceiros, né? Já falamos dos fatores, o Silvio comentou sobre os fatores técnicos que tornam isso possível e que devem ser colocados em prática em tempo integral. Porém, para o colaborador nem sempre é claro o que ele pode ou não trocar de informações com clientes, parceiros, e se aquilo em si é um risco ou não passa de um procedimento normal. Então, cada um acaba utilizando seus preceitos pessoais, da sua própria experiência profissional, de outras situações, para poder tomar uma decisão. Então, cabe lembrar que a confidencialidade é fator básico e primordial, independente do porte da instituição. O colaborador tem que estar preparado para lidar com a situação, principalmente os que estão ali na linha de frente. Com isso, você consegue manter a proteção da imagem de instituição segura, né? Qualquer sinal de fraqueza na confidencialidade da instituição pode causar danos severos à mesma. Demonstrar para o mercado uma ausência, uma deficiência em sua total execução coloca em xeque se é seguro manter o relacionamento e andamento dos negócios. Então, principalmente para o colaborador, cabe a ele, em suas relações com clientes e parceiros, transparecer o quanto segura é aquela instituição que ele trabalha, quanto seguro é aquele procedimento que ele está tomando. Ele tem que ter certeza daquilo. Então, ele não pode transparecer nenhum momento de fraqueza. Então, ele tem que ser o primeiro a entender todo esse processo de segurança e como executar ele todo de maneira correta. Pulando para o plano de contingência e a continuidade de negócio. Aqui a gente começa falando existe, mas sem atuar, o que acontece muito no mercado, a gente escuta assim, a sua instituição tem um plano de contingência? Quase todo mundo fala, tem sim. O que mostra que para muitos isso é ter 2 links de internet, é você ter uma sala ao lado da sua, no mesmo prédio, vamos dizer assim, que faça as suas ações, e não é isso o que diz o plano de contingência. Afinal, dados de sistemas, backups, devem ser acessados e utilizados não só dentro da instituição. O que está provando isso para a gente é a pandemia que estamos passando agora em relação ao Covid, que veio como um grande teste forçado para todo mundo. Afinal, do nada, todo mundo teve que ir para casa e começar a trabalhar. Então, para muitos com funcionários, eles nem sabiam o que fazer, né? Nem sabiam como atuar. Do nada, às vezes tem que ter alguém lá numa situação paliativa, até que o Salles, acho que sabe, tem até umas histórias, né, Salles, que a gente já conversou aí, que é o que acontece. Às vezes você tem que dar um jeito para poder resolver o problema, e esse jeito, às vezes, é muito mais caro e não é eficiente. Então, manuais e padrões são primordiais, para que o funcionário da instituição saiba como ele deve agir em todos os cenários possíveis e imagináveis. Padrões de atuação, locais, métodos, ferramentas devem ser apresentados anteriormente à sua necessidade. A falta de manuais e padrões formados deixa o colaborador totalmente à deriva de seus próprios conhecimentos pessoais. Ele tem que, é igual a gente comenta, fala que tem que ser igual brigada de incêndio, né? Não é depois que pega fogo que vai sair todo mundo correndo. Tem que saber o que fazer, tem que entender o que está fazendo para que seja feito de maneira correta e tenha um bom segmento. A gente coloca, então, aqui os cuidados do colaborador. Dentro deles, os sistemas obsoletos. Né? Quer pular? Sim, pode colocar aqui. Aí. Acho que plano de contingência é interessante citar, por exemplo, o 11 de setembro, né? As pessoas tinham contingência nas 2 torres. E aí não tinha contingência, tanto que até a norma, a regra mudou. Você tem que ter uma distância uma da outra. É verdade. Um era do lado do outro, né? O contingência era o prédio ao lado. Né? Exatamente. Aí ele garantiu a contingência, mas não garantiu a continuidade do negócio, que caiu os 2 prédios. Então, acho que tem razão. Tem que tomar alguns cuidados em relação a quando se planeja a parte de contingência e continuidade de negócio. Eu acho que a nuvem deu uma melhorada muito nisso, né? Porque hoje eles já fazem isso de forma automática.
e espalhar isso por lugares distantes. Sim. Acho que agora, até nesse momento de pandemia, um ponto importante também que todo mundo deve ter sentido foi como prover esse acesso para o colaborador, que agora não pode estar nem no escritório, nem no site de contingência, o único lugar que ele pode estar é dentro de casa, né? Então, é uma necessidade que eu tenho certeza que todos passaram nesse momento, né? Vamos acessar via TeamViewer, Anydesk, temos um VPN, não temos VPN. O colaborador tem uma internet capaz de suprir essa necessidade. Equipamento. E atende às normas, né? Equipamento vai ser cedido pela instituição, vai usar seu equipamento próprio, que iria de desencontro à PSI. Então, são todos fatores que talvez pudessem estar escritos no seu plano de contingência e que, por ele não estar vivo, por ele não estar ativo, ele pode não ter sido útil nesse momento, né? E isso é muito importante, prova, no momento bem atual, que isso é a grande importância desse item. Tem razão. Dentro desses cuidados que o colaborador tem que ter, tanto dentro da instituição de forma física como de forma remota, a instituição, por muitas vezes, tem uma cultura pouco conservadora, né, na questão cibernética. Ela acaba tendo de utilizar sistemas obsoletos, de baixa segurança, e o fato por si só é inseguro, igual o Silvio já apresentou para a gente. Porém, além disso, tem o fator humano, do funcionário que muitas vezes não conhece tal sistema, ou está acostumado em sua vida particular a usar ferramentas até mesmo às vezes mais avançada do que aquela que ele utiliza no ambiente de trabalho. Então, a gente sabe que não é tão fácil para a instituição ir atualizando tudo, né? Leva um pouco de tempo, mas é necessário. E além disso, se ele tem um sistema obsoleto, ele tem que pelo menos dar um treinamento para o seu colaborador. Muitas vezes tem aquele que sabe um pouco mais, pode ajudar, e principalmente na construção da PSI nesses itens, né? Cabe à instituição buscar evoluir seus processos, sistemas e treinar seus funcionários para a utilização de maneira correta de tais novos produtos. E com isso, a condução e desenvolvimento das atividades. Pesquisas de diversas instituições apontam que em quase 50% dos casos, os ataques de crimes cibernéticos são falta de cuidado dos próprios colaboradores, né? Foi a porta de entrada para criminosos e empresas, e demonstrando concretamente a importância do treinamento e conscientização. É tão importante quanto o investimento em tecnologias modernas. A gente chama isso aí de engenharia social, né, Silvio? Acho que o Silvio pode, Salles também dá um complemento. A engenharia social foi um item que foi mais utilizado em termos de conseguir informações, vamos dizer assim, de forma educada, né? Tem muito... Quem estudou um pouquinho nas ciências de informação sabe que a engenharia de segurança o pessoal de TI tem um costume até de treinar isso, né? Treinar um pouco o que é engenharia de segurança. Para quem não conhece, você sendo educado, né? Liga para a secretária, pede a senha dela, ela dá. Você liga para outras pessoas, dá. Então, ser muito consciente que a senha e o usuário é uma coisa própria e não deve ser feito. Então, a engenharia social, o tema até parece bem interessante e ele é muito utilizado até hoje em dia para você conseguir informações privilegiadas das empresas. Então, mais uma vez, a gente reforça a questão do treinamento, né? E para você treinar, você tem que ter um manual para que o colaborador saiba o risco que ele está correndo. E é fato que a legislação cada vez está aumentando mais a sua rigidez, né? O Bacen está aí apertando, não só o Bacen, outras instituições. E que seguir esse passo é algo de boa dificuldade para todo mundo. Porém, a partir do manual PSI, talvez seja o ponto mais barato e eficiente que cada um possa aí construir, para que possa depois, quando surgirem novos problemas, novas situações de dificuldade, ele já tenha uma base, né? Os seus colaboradores já estejam todos habituados em saber lidar com essa situação que chegou para ficar, né? Não tem jeito mais. Todo mundo vai ter que se adequar a esse ponto. Daí agora acho que vou passar para o Ale, que vai falar um pouco mais
da parte normativa, esclarecendo a 4.658 e um pouco mais. É isso aí. Bom, ainda é boa tarde. Obrigado também pela oportunidade aí de estar falando com você, da presença de todos, né? A ideia não é esmiuçar a resolução dos seus mínimos detalhes. De novo, a gente acredita que, até pela questão dos prazos que eu vou falar mais no final, isso já deve estar desenhado dentro de cada uma das instituições, né? Mas falar um pouquinho da definição, né? Essa é uma resolução que ela chegou para a gente do mercado de TI de maneira bem tardia, né? A gente já vinha se baseando na ISO anteriormente, mas o Bacen não tinha determinado uma regra clara do negócio de como a instituição, as instituições regidas pelo Banco Central deviam se comportar nesse cenário, né? Então, essa resolução 4658 veio para delimitar esses itens, né? E, adicionalmente, já colocou a parte de computação em nuvem, né? Que é, como o Silvio comentou, um item bem importante, que no início começou a ser divulgado como algo inseguro, depois começou a ganhar segurança, aí começou a aumentar o custo, e hoje você tem alinhado custo e segurança num modelo muito interessante para qualquer tipo de negócio, né? Então, dentro dessa definição, uma coisa interessante que eles abriram e até alteraram o artigo 15, se eu não me engano, o artigo 15, com a resolução 4752, que é com relação à contratação de servidores externos ao Brasil, né? Então, foram definidas uma série de regras para esse tipo de contratação, né? E também prazos para identificar quando você deve identificar essa contratação, quais as regras que deve seguir para essa contratação, né? Eu, de maneira geral, avalio que no Brasil é mais fácil e mais tranquilo de gerenciar esse item, mas às vezes armazenar isso fora tem um custo inferior, às vezes, do que aqui no Brasil. Então, cabe à instituição analisar qual que é o melhor cenário, mas a legislação e a resolução, ela traz as normas para isso. Então, vocês vão estar sempre seguros no momento da contratação, que estão fazendo uma contratação de acordo com aquilo que o Banco Central espera, né? Um item importante também que eu vi, que está logo no início, logo no artigo 2, se não me engano, é com relação ao tamanho da instituição, e ele também fala isso no decorrer da resolução, né? Que a PSI e a política cibernética, ela deve estar de acordo com o tamanho, o porte do negócio, né? A sua criticidade de dados e informações, né? Então, nesse item, ele já dá uma abertura para que cada instituição consiga adequar esse plano dentro do seu orçamento financeiro e da sua política operacional efetiva, né? Então, esse nosso, poxa, uma comparação que sempre acontece no mercado, na nossa vivência, poxa, o Banco Central sempre exige das corretoras a mesma coisa aqui para os bancos e começa a ter um custo elevado, etc. Nessa resolução, a gente vê que ele já traz um item que te permite adequar, né? Então, um grande banco que tem acessos diversos, tal, vai ter um volume de política. Uma corretora que tem um foco diferente de atuação consegue fazer uma política com um investimento muito inferior, né? E que atenda às normas do Banco Central. Então, isso é um fato que vocês também devem levar em consideração, né? A importância, acho que isso é mais o foco da nossa apresentação hoje, é apresentar justamente que toda a nossa vivência de corretora, eu, o André, o Silvio também, em outras empresas, é comum você ver essa atuação de fazer um trabalho, né, como eu comentei um pouquinho no começo, e esse trabalho não ficar vivo, não ser efetivo dentro da instituição, né? Então, o primeiro colaborador que sai, ele não deixa um legado porque entra e já não sabe mais o que deve ser feito, né? E isso demanda uma série de problemas de comunicação com os clientes. Outro item importante que a gente tem sentido também na Vuori, né, é a exigência de parceiros e clientes que você apresente alguma coisa dizendo que você segue a legislação, que você tem normas, procedimentos dentro da sua instituição, da sua empresa, né? Então, você conheça teu cliente e conheça teu fornecedor também. É um item que está entrando bastante. A gente está recebendo algumas demandas nesse sentido, com alguns relatórios e formulários que a gente está preenchendo, né?
Isso serve para demonstrar, né, assim como todos os itens que foram descritos anteriormente, a importância do apoio da diretoria, né, na implantação da PSI, né, e não só a descritivo, pegar uma matriz de uma consultoria, investir um dinheiro nesse conceito, montar todo um processo e não manter ele vivo, né? Isso é repetitivo, mas é o que acontece na nossa vivência, né? E fica um questionamento para todos aí se isso dentro da casa de vocês também está acontecendo, né? E quais os caminhos, como apresentados, que você pode fazer para isso não acontecer, né? Com relação aos prazos, a resolução do Banco Central ela também se baseia na ISO 27000 e também um pouquinho na ISO 22, eu vou ter que consultar o número aqui, 22301, também com relação à continuidade de negócio, né? E uma das definições de prazo até uma pergunta também, acho que do William, aproveitando para responder com relação à periodicidade, a própria resolução determina que essa certificação deve ser feita anualmente, né, com apresentação em março do ano subsequente, então vai até 31 de dezembro, em março do ano subsequente ela deve ser apresentada, né, o relatório contendo, de acordo com a resolução, os itens básicos de incidentes que aconteceram, em todas as evoluções que aconteceram dentro do ano, dentro dessa política, né. Outros prazos importantes que também devem ser levados em consideração. O prazo para aprovação da diretoria desse cenário foi em 6/5 de 2019. Voltar a nossa colinha aqui. Sou muito ruim de datas. Então, isso também é um item que provavelmente todo mundo correu para seguir atender esse prazo, mas, de novo, de repente isso está na gavetinha lá e não foi para frente, não está vivo o plano, né? E, por último, especificamente para o caso de contratação em nuvem, né? Todos que têm servidores em nuvem, processamento em nuvem, deveriam questionar os seus fornecedores com relação a isso, com relação aos itens que a resolução solicita, né? E se não estiverem adequados, o Banco Central determina que você tem 180 dias após a contratação, né, para apresentar um plano de correção desses procedimentos. Esse plano não pode ultrapassar 31 de dezembro de 2021. Né? Então, até essa data, todos os procedimentos de contratação em nuvem têm que estar de acordo com o determinado na resolução. Né? Então, acho que é isso. Eu não queria me alongar muito também nesse texto, porque é uma resolução que, apesar de tardia, ela tem todos os descritivos, ponto a ponto, conforme o Silvio passou, ele, em muitos momentos, ele se alinha com a ISO, porque foi feito baseado nela, né? E a mensagem geral aí é realmente não deixar que essa política seja criada e fique dentro da gaveta. Eu acho que esse é o foco principal da apresentação de hoje. Aí vamos nas perguntinhas aqui. Eu vi que algumas já estão aqui no chat, deixa eu ver se eu consigo... Acho que as pessoas até podem se manifestar, mas a gente pode responder as perguntas. Algumas eu respondi pelo chat. Se alguém quiser falar mesmo. alguma coisa, perguntar. Eu respondi pelo chat. A todas as perguntas que tiverem aqui que a gente não conseguir responder, eu posso responder depois, né, Amanda? Eu posso tranquilamente responder depois, não tem problema. Mas a gente está com um tempinho aí, então se o pessoal quiser fazer pergunta diretamente, fica à vontade. Comentar, fiquem à vontade. Eu gostaria de pontuar alguns detalhes. Tá? Meu nome é Dagberto Melo. Oi, Dagberto. Boa noite. Tudo bom, Boa noite, tudo bem? Eu queria lembrar, eu não sei se todas as corretoras, todos os participantes aqui do webinar, se receberam um FRID exatamente sobre a implantação da política de segurança cibernética que o Banco Central, essa exatamente que o pessoal preparou aqui, tinha data de maio de 2019, né, para implantar. Então, aquele FRID, até agora, nós preenchemos, eu estou participando em nome da Labor Câmbio aqui do Recife, e nós respondemos
não temos nenhum retorno desse FRID ainda, tá? Se está liberado, se está tudo ok, se tem algum apontamento, alguma coisa para fazer, tá? Mas foi muito importante, inclusive as perguntas que foram feitas lá, com relação à implementação de algumas ferramentas, tudo isso, foram importantes, porque, inclusive, ele perguntava, você tem tal ferramenta? Então, se não tem, qual é o horizonte de implantação dessas ferramentas? Tá? Então, eu estou só lembrando esse detalhe, porque se todos responderam esse FRID, eventualmente, algum retorno disso aí vai haver. Tá? Com relação a plano de contingência, foi muito importante aí o recado dado, tá? Com relação de saber qual é o papel de cada um no plano de contingência, aquilo que dentro de um plano de contingência nós chamamos de cadeia de acionamento. Ou seja, em acontecendo tal fato, o fato A, o fato B ou o fato C, quem é que é responsável pelos acionamentos, pelas providências que tem que ser tomadas, não é? Isso, num plano de contingência, é uma coisa realmente muito importante. O outro detalhe que eu pontuei aqui, rapidinho... Fio Dagberto, deixa eu só te interromper um pouquinho. A gente tem tratado essa parte de contingência até como quando você faz teste de incêndio, né? Você tem todas as pessoas e tem as datas que são surpresas, os métodos de como faz você está no prédio, vou ter teste de incêndio, então você tem que seguir descer as escadas, tem as pessoas responsáveis, tem a contingência ela acaba sendo muito parecida com esse plano de incêndio. Exatamente, exatamente. Quem já participou de alguma brigada de incêndio de edifício sabe, né, que num plano desse de incêndio, você tem um cara que é o cabeça de fila, você tem o outro que é o fim de fila, e cada um sabe exatamente o que tem que fazer, caminhar pelo lado direito, quem está descendo tem que caminhar pelo lado direito da escada, quem está subindo também caminha pelo lado direito da subida, né? Deixando os passos livres, isso é muito importante. A outra coisa importante que eu notei aqui da palestra, quando se falou da engenharia social. E a engenharia social, eu gostaria de chamar um pouquinho também de atenção, que uma coisa muito importante hoje que é visto dentro da engenharia social são as redes sociais. Porque nas redes sociais você também consegue muita informação, não só telefonar para uma secretária e ela eventualmente passar uma senha, mas também você ter detalhes de alguma pessoa na rede social, vai lá buscar, e aí você, através dessas informações, você consegue uma outra informação muito mais importante, como uma senha, como um acesso a determinados aplicativos. E com relação a essa continuidade dos serviços, que também foi falado aqui, por exemplo, aquele colaborador que sai e, de repente, a empresa ficou sem um link, né? Sem o elo entre a própria empresa e até um grupo de clientes, e às vezes um grupo importante de clientes, porque um determinado funcionário saiu e, de repente, ele tinha aquela informações importantes. Para isso aí, eu acho que, como sugestão, a melhor forma, que também pode estar dentro de um plano de contingência, são os manuais de procedimentos e rotinas, né? Um manual de procedimentos e rotina bem feito, ele é feito por função. É como se fosse uma receita de bolo, né? Então, se você faltou um operador, qualquer pessoa senta lá no lugar dele e lê aquele manual e vai fazer, cumprindo passo a passo, vai fazer a função dele, e isso evita exatamente a descontinuidade dos serviços da empresa. Tá? Muito obrigado. A gente agradece a colaboração, Dagberto. Eu que agradeço. Isso aí, Dagberto, que você falou é o que a gente chama de manual de procedimento. Existe em toda a parte de segurança de informação, não só na política de tecnologia, nas empresas que eu trabalhei, a gente tinha que a gente chamava manual de procedimento. Todo procedimento ele é bem documentado e qualquer pessoa tem a capacidade de fazer, independente de ser técnico.
Backup, você tinha um manual de procedimento. Então, qualquer pessoa, um manual de procedimento bem feito é aquele que a pessoa senta, segue o passo a passo, consegue fazer, independente de nunca ter feito. Mas eu gostei muito das suas observações. Muito obrigado, Davi. Pessoal, boa apresentação, beleza. Colaborando aí com o Dagoberto que ele falou, eu acho que também tem uma coisa na questão da questão social, a gente educar também o funcionário, não ficar falando que não deve na rua, principalmente em hora de almoço, tomando café ali no barzinho da esquina, ou então tomando um chopp. Você começa a ouvir coisas aí que você sai de lá, às vezes, de cabelo arrepiado. Ou o cara fala sobre uma operação, ele conta até como é que você acessa o sistema dele de extranet. Esse é um perigo ambulante que, com a pandemia, reduziu um pouco, mas quando voltar ao normal, não sei como é que vai ficar, não, tá? No elevador também. Oi? No elevador também, né? Todo mundo acha que o elevador do trabalho ainda é uma continuidade da sala, né? É bem seguro o elevador, né? Facilita. Eu digo sempre que a parede não tem ouvidos, né? Ela tem ouvidos, sensores e também pessoas que gostam de ganhar dinheiro em cima disso, né? Mas valeu aí, turma. Só para colaborar um pouquinho, porque eu acho que é importante esse assunto. Não precisa nem fazer engenharia social, né? O pessoal já faz para a gente. Por isso que o André pontuou lá que é importante o colaborador estar ciente daquilo que ele pode ou não divulgar, né? Isso é um item extremamente importante dentro da política. Exatamente, 50% dos casos é falha humana. Não adianta você ter a melhor porta do mundo, alguém bater lá, você abrir ela, né? Então você tem que ter a ciência do que você está fazendo e fazer com responsabilidade. Alguém mais, pessoal? Tem uma pergunta aqui, acho que da Jane, do cadastro, né, em relação à quarentena, em função da mudança repentina do ambiente de trabalho dos colaboradores, qual a recomendação em relação à possibilidade de vazamento de informações por parte dos colaboradores, né? Essa pergunta, vamos dizer, esclarece que se a política não existe, né, se ela existisse, essa pergunta também não existiria, né? Então, dá-lhe mais uma vez a importância dessa implementação, né? O colaborador foi para casa, ele tem agora acesso a determinadas ferramentas da instituição, né? E se você existem ferramentas que determinam esse controle, né? E que talvez elas não tenham sido aplicadas. A gente comentou um pouquinho antes, no momento que aconteceu a pandemia e da liberação do acesso ao colaborador, ferramentas muito pouco seguras, por exemplo, o TeamViewer, foram cogitadas para fazer esse acesso, né? Então, um acesso que você não tem nenhum mapeamento, nenhuma trilha de auditoria, se ele acessou, se não acessou, né? Então, vem daí essa informação. Se a política estiver bem escrita, bem definida, a sua dúvida não existiria. É o primeiro passo, né? O passo inicial. Às vezes a pessoa sai e fala, não, eu vou sair instalando isso, aquilo, vou deixar tudo seguro. Sendo que nem a gente coloca, o primeiro passo é você escrever a sua PSI dentro da sua realidade, entendendo o que você sabe sobre o tema, colocando cada um no seu devido quadrado, para daí você ir passando para as próximas etapas, né? Eu queria, nesse ponto particular, eu queria lembrar o seguinte, foi muito bom aqui quando se falou nessa palestra, quero até parabenizar, a palestra é muito boa, tá? Obrigado. Foi muito bom quando se falou da necessidade de que as pessoas, os colaboradores, eles tenham conhecimento da política e até, de uma certa forma, firmem um documento, né, que vai fazer parte da sua pasta lá no RH, de que tem conhecimento daquela política. Agora, eu queria também chamar a atenção de que todas as corretoras, eu acho até pela própria vinculação com a Abracan tem um código de ética muito bom, e algumas corretoras têm também os seus códigos de ética já implementados, porque antes mesmo que a Abracan fizesse o
código de ética para todas as filiadas, algumas já tinham implementado seus códigos de ética. Então, esses códigos de ética, normalmente, eles tratam exatamente desse assunto, ou seja, o colaborador ele não deve tratar dos assuntos. Uma corretora é uma instituição do Sistema Financeiro Nacional e ela está sujeita ao sigilo bancário. Então, isso é crime. Então, sair conversando coisas das operações das corretoras, dados de clientes, é crime. Então, eu sugiro até que, com relação a esse aspecto, prestem atenção e até nesse documento em que o funcionário assina, ele sabe de que, além dos problemas, se detectado algum desvio de conduta, né, além daqueles problemas que podem levar, inclusive, a uma suspensão do contrato de trabalho, ou até o encerramento do contrato de trabalho, tem também outras repercussões que ele pode carregar isso para o resto da vida, né? Tipo assim, uma ação penal grande em cima dele, né? Porque uma das formas que os administradores têm de se eximirem da responsabilidade, né, é exatamente atribuindo responsabilidade e o colaborador assinando, dizendo que tem conhecimento, que é responsável por aquele fato. Porque se alguma coisa vir em cima de um administrador, de um diretor, dos proprietários da instituição financeira, se ele tinha treinamento, política divulgada, código de ética, e os colaboradores assinavam lá dizendo que tem conhecimento de tudo isso e tem treinamento, a responsabilidade, isso é o que se chama de excludente de responsabilidade. A responsabilidade do administrador, do proprietário da instituição, está, vamos dizer assim, não está excluída completamente, mas está bastante mitigada. Eu diria até que seria muito pouco atingido. Eu concordo. Eu acho que aí a gente cai naquele ponto, né, que eu não sabia que eu não podia fazer isso. Exato. Não tem a desculpa de eu não podia não fazer isso. Porque a gente Eu até dou o exemplo do SOX, né, o Sarbanes-Oxley, que eles criaram algumas medidas nos Estados Unidos, porque as empresas cometiam determinados, basicamente, crimes financeiros, né? E a alta diretoria dizia que não estava sabendo. Hoje não existe isso. A alta diretoria é obrigada a saber. Ela não pode. A própria lei Sarbanes-Oxley nos Estados Unidos, ela diz exatamente isso. Você não pode alegar ignorância. A informação, isso deu para o TI, né? Eu trabalhei com área de TI, e trabalhei em empresas que faziam consultoria e estavam dentro da lei, que eram empresas multinacionais, criou um TI forte. A gente acabou tendo força. Por quê? Porque muitas vezes a gente queria implementar determinada segurança e a área financeira, a diretoria financeira, simplesmente ignorava. Só que hoje ele pode ignorar, só que na auditoria ele toma ponto. E aí, na hora que ele leva ponto, ele não gosta de tomar ponto. Então, e tantas auditorias internas que ele toma ponto, para evitar nas externas, quando tem de sócios e tudo, ele acaba olhando no lado financeiro a importância das medidas de segurança, né? E as medidas de investimento que você tem que fazer na área tecnológica. Isso acho que foi um passo fundamental para as grandes empresas, inclusive para as pequenas, né? Hoje também a importância para as empresas pequenas financeiras, elas são, não diria que elas têm as mesmas responsabilidades que os grandes, mas ela tem grandes responsabilidades. Excelente. Até só para deixar uma contribuição também na conversa, parabéns pela apresentação para o pessoal da Vore. Obrigado. Está bem legal. Essa questão da responsabilidade do colaborador, né, com a informação que ele detém e como ele faz uso dessa informação, existe uma grande importância na questão da segurança. Com as ferramentas que a gente tem e a tecnologia nos ajuda nisso, mas isso vai muito além, mas muito além mesmo, né? Você imaginar que depois de uma visita comercial com informações de um cliente, um colaborador da tua instituição
pode pegar um táxi na porta desse cliente, fazer uma ligação por telefone, trocar informação sensível, esse taxista pode fazer uso dessa informação com outro passageiro dentro do prédio, dividir essa informação com alguém da empresa desse cliente, porque ele conhece as pessoas de lá. Então, o fator treinamento e o fator política são extremamente importantes para conscientizar o colaborador. Essa semana aí a gente pôde acompanhar nos Estados Unidos uma pessoa que estava com um cachorro no parque sem coleira e ela agrediu verbalmente um rapaz negro, e esse registro da agressão dela através de uma câmera gerou até a demissão dela. E isso é lógico por questão de risco de imagem da empresa, né? Então, hoje, nesse mundo conectado que a gente vive, com uma câmera filmando, possivelmente filmando na mão de cada uma das pessoas na rua, essa situação de dado sensível na mão de colaborador exige muito mais treinamento, muito mais orientação, muito mais conscientização, porque foge inclusive das esferas de controle da instituição. Entra no quesito comportamento social desse colaborador em qualquer lugar, né? Então, o treinamento eu realmente acho que é fundamental. Fábio, até é bom que você tocou nesse assunto, né? Por isso que até disse que a política ela está ligada a determinado tipo de negócio e ela não pode ser igual para todos, né? Então, no caso da área comercial, ela tem que ser tratada também dentro da política. Vou dar um exemplo da IBM, tá? A IBM, eu convivi muito tempo com a IBM, e a IBM tem o seguinte: e é importante estar na política, o equipamento seu, o notebook, ele tem que estar sempre acompanhado. Então, dentro da IBM, se você tiver o seu notebook, entrar numa sala de reunião, abrir seu notebook, mesmo ele com a tela travada, se você for para o banheiro e voltar, a probabilidade de você não ter um notebook na sala é muito grande. Porque existe dentro da IBM um pessoal que fica, porque isso é vazamento de informação. A própria área de segurança, ela recolhe o equipamento e você tem que trazer o equipamento, pegar o equipamento em um outro lugar e isso justificar. Porque você vai tomar uma advertência em relação a isso. E se não tiver pessoas que controlam, se não tiver a tela travada, então, aí é uma coisa que é fundamental. E a gente cita isso na política, é importante. Por exemplo, o seu caso que você disse é importante. Como você tem uma área comercial ativa fora da empresa, é importante que você cita na sua política que cuidado quando você fala com o cliente. Isso é muito importante na política. A política tem que ser bem detalhada quando ela envolve o colaborador. Por isso que eu disse no momento que ela deve ser de divulgação interna, porque ela tem uma característica muito do negócio, né? Então, quando ela está ligada ao negócio, você divulgar isso não é interessante, porque mostra a sua característica. Tudo bem, mostra a sua preocupação, mas ela tem que estar bem traçada em relação ao seu assunto. E a sua preocupação eu acho que todas as empresas têm que ter. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que nós estamos com um tempinho aí, já passou um pouco, não sei se a Amanda vai puxar nossa orelha, mas... Não vou puxar, não. E, Amanda, só para uma pergunta, as perguntas que o pessoal fez, a gente consegue responder depois por e-mail? A gente tem por e-mail? Ou como que faz? Porque eu sei que tem muitas perguntas no chat, a gente consegue depois, né? É possível, sim. Tá. Eu sei que a gente não vai conseguir responder de todo mundo, eu vi que tem vários aqui que estão perguntando. Até aproveitar para reiterar aqui para todo o pessoal que o material de apoio ficou aqui no chat, tá? Todos podem efetuar o download do resumão da apresentação de hoje. Mais alguém? Alguma dúvida aos nossos palestrantes? Acho que encerramos então, viu, Silvio? Tá bom. No mais, externar nossa gratidão, essa sempre colaboração da Ori, grande parceiro aqui da Abracan, associado à Abracan, grande parceiro também. E aproveitar até para estender o convite a todos que estão aqui. Amanhã nós teremos uma mesa redonda com um time de Masters. 2 deles estão aqui presentes, o professor Daniel Braga,
Sérgio Ximenes. Será a mesa redonda Aspectos Gerais da Resolução 4811. Nela serão abordados os pontos, quais são os impactos às instituições financeiras e aos correspondentes, o que mudou. Então, é um assunto que muito interessa, tanto o nível da instituição financeira quanto aos correspondentes cambiais. Nós teremos a participação também do nosso querido Geraldo Magela e também do nosso querido Clóvis Rocha da Treviso. Então, todos estão convidados amanhã, no mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, às 17 horas, com essa mesa redonda, pessoal. Eu deixei também à disposição, só aproveitando esse tempinho, o pessoal muito me pergunta da agenda de eventos da Abracan Online. Então, também deixei aqui um PDF para vocês baixarem com a visão de agenda. Estão todas à disposição para inscrições gratuitas lá no nosso site. E é isso, agradecer muito pela participação de todos os nossos associados, nossos parceiros, Vuori, Mari, se estiver me ouvindo, né, que também foi a grande Mariana Teles, diretora da Vuori, também foi uma das grandes idealizadoras de ceder essa webinar para a Abracan e seus associados ao mercado, em especial nossos queridos palestrantes. Muito obrigado, Alê, Silvio, André, obrigada de verdade, nossa gratidão. Quanto conhecimento nessa tarde. A gente que agradece a oportunidade. Amanda, eu também gostaria de novamente agradecer muito a presença de todos, né? Aqueles que estiveram na nossa apresentação, por um tema que julgamos ser muito importante para todos vocês, né, dentro das suas empresas, dando continuidade nos negócios, e agradecer também a Abracan, nos dar a oportunidade de expor a nossa experiência e o trabalho que temos desenvolvido para ajudar empresas a se tornarem cada vez melhores e seguras, independente do tamanho do negócio. Muito obrigado. Obrigada a todos vocês, pessoal. Obrigada mais uma vez. Desejo para todos vocês um excelente finalzinho de tarde e espero